futuro para uma mudança que já vem ocorrendo na indústria, que é a eletrificação da indústria. Então, ele já começa de partida com um elevado número, uma elevada capacidade de transporte elétrico, inédita na proporção no Brasil todo, e deve se eletrificar cada vez mais ao longo da sua execução. E, por último, a gente tem uma estratégia de melhorar, isso já está sendo feito, né? Um processo que começou muito forte no ano passado, que é melhorar a gestão sobre o serviço. E dentro desse novo modelo de transporte, como o secretário citou, está a separação de algumas atividades que estavam englobadas na atual concessão. Então, o serviço de atendimento exclusivo ele vai ser desenvolvido em separado, vai ser licitado em separado, vai ser ampliado, vai ter uma outra abrangência. O sistema, a gestão financeira vai ser outro processo independente, que vai gerar os recursos para custear esta concessão que é objeto desta audiência. E a implantação, o uso massivo de tecnologia no processo de gestão. Então, só para lembrar, tudo isso é um contexto no qual a concessão da operação do transporte público coletivo, que é objeto desta audiência, ele se inscreve, que é um contexto de reestruturação do sistema de transporte. Então, para isso, nós estamos fazendo este processo de concessão, que é objeto dessa audiência. Tem um processo de reestruturação, requalificação e organização do serviço complementar, que compõe essa reestruturação do serviço. A Prefeitura, como o secretário já disse, assumirá todas as operações relativas à bilhetagem, desde a geração, comercialização, arrecadação de crédito tarifário e remuneração dos operadores, através da INDEC. E o poder público continuará investindo em infraestrutura, como tem investido nesses últimos anos, para garantir a eficiência na operação do transporte público coletivo, com a implantação de faixas exclusivas, com a requalificação de abrigos, pontos, terminais. E também o poder público garante a sustentabilidade econômica e social do sistema através da manutenção do subsídio, para garantir que esses custos crescentes da operação de transporte possam ser suportados pela sociedade. Vamos lá. O que muda e o que não muda? Bom, primeiro, não muda a política de tarifa pública, de como você usa o seu bilhete único. Você vai continuar integrando, vai continuar usando o bilhete único por 2 horas. Também não mudam os benefícios tarifários que existem, a gratuidade, os descontos. O que muda? Nós passaremos a contar com uma frota 100% elétrica nos sistemas de BRT. Isso vai representar já de início 20% do total do sistema. Nós teremos uma evolução muito grande no que diz respeito à tecnologia, tanto na operação quanto na informação para o usuário, e mais conforto nos ônibus, com implantação de ônibus com ar-condicionado, sistema de Wi-Fi e carregamento USB. Então é importante explicar como é uma diferença muito grande que vai existir é a adoção do que pressupõe, do que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei 12.587 de 2012, que é a separação do conceito de tarifa pública e tarifa de remuneração. Isso poucas cidades até hoje incorporaram, adotaram, e nós desenhamos a nossa reestruturação do transporte a partir desse preceito. Então, a partir desse novo modelo, tarifa pública e tarifa de remuneração são coisas desassociadas. A tarifa pública é uma política pública do município e a tarifa de remuneração é uma regra contratual.
A tarifa pública, ela vem do equilíbrio entre a capacidade de pagamento e contribuição da tarifa do serviço pela sociedade, pela população, e a capacidade orçamentária do município de complementar essa tarifa. Já a tarifa de remuneração, ela é uma regra contratual que garante o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Bom, só para a gente explicar um pouquinho como ficará essa diferença. Só lembrando que isso aqui não é objeto da concessão da operação. Ele sai do objeto da concessão. Hoje funciona assim: a INDEC é responsável por parte do processo e a Transurc por outra parte. A INDEC é responsável pela geração e pela remuneração, por parte em parceria com a Transurc pela geração e pela remuneração do serviço. E a Transurc realiza as operações de comercialização, arrecadação e detentora dos sistemas e dos equipamentos. Os operadores é que são os proprietários dos validadores. No novo modelo, a Secretaria de Transporte e Prefeitura, através da INDEC, será responsável por todas essas atividades, desde a geração de crédito até a propriedade de disponibilização dos equipamentos. O que muda para a população? O que muda para o usuário? Muda que hoje nós temos basicamente dois meios de uso, de acesso ao serviço de transporte, que é o bilhete único e o QR Code, e no novo modelo nós passaremos a ter uma diversidade grande de meios de pagamento, incluindo, além do bilhete único e do QR Code, cartão de crédito bancário, cartão de banco digital, Pix e NFC. Bom, para finalizar e aqui abrindo espaço já para o nosso colega da FIP, que nos ajudou muito no desenvolvimento desse projeto, os tópicos agora do que vai ser abordado, que compõem o edital da licitação do que é o objeto desta concessão de operação do serviço de transporte público coletivo. Então, nós vamos abordar temas relativos à estimativa de demanda, dimensionamento, os indicadores, custos, a viabilidade e as fórmulas de remuneração e os riscos do processo. Então, por gentileza, eu agradeço a atenção de vocês e peço que o Bruno continue e vai trazer um pouquinho mais de informação, agora sim, sobre os aspectos técnicos da concessão. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, em nome da FIP eu queria agradecer aí aos presentes e aos senhores que estão aqui prestigiando a nossa audiência pública. Como o André falou, eu vou detalhar aqui alguns aspectos técnicos relativos à nova licitação do transporte público, tá? Pode passar, por favor? Então, para a gente começar, a gente vai, no próximo slide, aí, falar sobre, acho que a premissa básica aí de prazo da concessão, tá? Então, a gente tem aí um dispositivo legal, né? A Lei 12.329 aqui da cidade de Campinas, que estabelece um prazo máximo de concessão aí de 15 anos, tá? Além desses 15 anos, a lei ainda prevê que ela pode ser prorrogada por mais 5 anos. Então, para o nosso cenário base, né, aqui para fins da construção do cenário base do edital, a gente partiu aí da premissa de uma licitação que dura 15 anos. Tá? Agora, passando ao tema da demanda, né? Como que a gente tratou o tema da demanda dentro do nosso modelo, né? Então, a gente partiu aí tanto do histórico, da evolução de demanda, né? De 2006 até 2021, a gente partiu dos dados da matriz de transporte, que foram expostos aí no início da apresentação, além das premissas, né? Projeções socioeconômicas, população, renda, empregos, etc. E, principalmente, aí, né? Foi um desafio grande para a gente, contemplar
esse cenário, né, pós-pandemia, né, que impactou muito, a gente sabe aí, né, o transporte coletivo, não só na cidade de Campinas, mas em todas as cidades do Brasil, né, as perspectivas de recuperação depois da pandemia, né, muito ligadas aí ao mercado de trabalho, volta ao trabalho presencial, etc. E, amparado por tudo isso também, a evolução esperada na qualidade do serviço. Então, né, como foi exposto pelos meus colegas, a gente tem trabalhado aí no sentido de oferecer um serviço de melhor qualidade. A nossa expectativa é que esse serviço de melhor qualidade traga mais pessoas de volta para o transporte público, né, que essas pessoas voltem a utilizar o sistema. Próximo. Então, aqui tem a evolução prevista da demanda, do ano 1 até o ano 6 do projeto, do ano 6 até o ano 15 a demanda se mantém constante. Tá? Só para efeitos de referência, a gente se baseia na demanda de 2019, tá? Então a gente inicia o projeto no ano 1, esperando que a demanda do ano 1 do projeto vai ser cerca de 90% da demanda que havia na cidade em 2019, e que essa demanda, pelos motivos que eu expus, gradativamente vai aumentar, até que no ano 6 e daí até o final do projeto, ela vai se manter em aproximadamente 110% da demanda de 2019, ou seja, um pouco superior à demanda que havia na cidade em 2019. E a gente, pode passar? A gente espera que isso aconteça, primeiro, né, pelo aumento da oferta de transporte, melhoria na qualidade do serviço, próximo, melhoria do atendimento no usuário, principalmente aí por conta dos BRTs, próximo, a recuperação econômica pós o Covid-19, então a gente espera que de alguma forma isso também impacte esse aumento na demanda. Então, tudo isso aí, esses 110% da demanda de 2019 é basicamente a demanda que havia na cidade em 2017. Tá? Então, em termos práticos, no fim, lá pelo ano 6 do projeto, a gente espera que a demanda que tenha na cidade seja muito similar à demanda que a gente tinha aqui em 2017, pelos motivos apresentados. Né, a gente tem falado bastante aí dos investimentos, né, o que se pretende fazer aí em termos de investimento para que isso aconteça, né? Então, como a gente falou, a mudança de modal, a inclusão de ônibus elétricos dentro do projeto, para a gente não ficar tão dependente aí da variação do preço da energia, que a gente sabe, né, que pode ser afetado por questões como chuva, etc., projetou-se aí no projeto a inclusão, né, a criação de estações de recarga para recarregar os ônibus, e essas estações de recarga serão alimentadas por painéis solares. Tá? Então, a gente desvincula o sistema de transporte da rede elétrica tradicional, então o sistema fica menos sensível às variações no preço da energia elétrica. Tá? Então traz aí uma segurança maior de que os custos do projeto não vão aumentar ao longo do tempo por questões externas à rede de transporte. Né? Além disso, há um incentivo à adoção de combustível limpo dentro do projeto, então há uma previsão de compartilhamento de ganhos, né, de receita dentro do projeto, caso a concessionária opte por tecnologias mais limpas, inclusive prevendo a existência de venda de créditos de carbono, né, isso seria compartilhado ali com o poder público. Além disso, né, claro, toda a parte de limpeza e segurança dos BRTs, que vai ficar a cargo da concessionária, e os painéis de mensagem variáveis nas paradas do BRT, conferindo aí maior informação em tempo real para a população. Próximo. Ainda na parte dos investimentos, o que a gente tem: câmeras de CFTV nos veículos, toda a parte de telemetria dentro dos carros para controlar como que eles estão rodando, qualidade, presença de ar-condicionado para conferir maior conforto à população, né? Todos os carros ali equipados com GPS, então de forma que é possível saber a localização em tempo real de cada um dos carros no sistema, e também Wi-Fi e USB também aumentando ainda mais o conforto da população. Em termos de número aqui, pequeno errinho ali, mas a gente tem ali uma frota elétrica desde o primeiro ano de 128 carros, o 8 ficou para baixo, 128 carros, tá, elétricos que vão operar aí na cidade, a maior parte deles no BRT, quase a maioria desses 128. Essa é a frota operacional, carros na rua de fato, ainda tem os reservas, né, caso algum quebre. Então você tem uma frota total aí de mais de 140 carros
elétricos, fora os carros convencionais, aí da ordem de 580, quase 600 carros elétricos. Além disso, próximo slide, por favor. Dentro da lógica do projeto, buscou-se, também visando o maior conforto da população, oferecer mais lugares. Tá? Então, dentro da lógica do projeto, comparando com o edital de licitação anterior, já foi falado aí no começo da apresentação, a gente está estimando um aumento de mais de 5% nos lugares por hora. Tá? Ou seja, vai ter mais espaço nos ônibus, vai ter mais lugares disponíveis para a população que for utilizar o transporte público. Então, aí, só detalhando um pouquinho da frota elétrica, né, os 128 carros operacionais que eu mencionei, operando já desde o início da licitação, desde o início da concessão, mais os carros reservas, claro. E, para efeitos do projeto, a gente está considerando que vai haver um investimento, né, a concessionária compraria esses carros, mas no edital há a previsão, caso a concessionária deseje, de aluguel desses veículos, não necessariamente da compra. E como eu falei também, estimula a ampliação da frota limpa, compartilhamento de receita entre a concessionária e o poder público na medida da adoção de novas tecnologias limpas. Uma outra inovação que a gente está trazendo para esse edital e que não existe em outras cidades no Brasil é a questão da remuneração. Tá? Então, a remuneração que vai ser oferecida à concessionária vencedora da licitação, ela é a soma de duas componentes. Tá? Então, a remuneração total ela é a soma do que a gente está chamando de remuneração de oferta e remuneração de demanda. Tá? A gente entende que esse modelo ele é melhor do que os modelos tradicionais, porque ao pagar a oferta que a concessionária, a pagar os custos da concessionária na operação dos serviços, a gente garante, a gente tira dela o incentivo, ou na verdade a gente confere a ela o incentivo para a prestação do serviço adequado, da forma que o poder público deseja que seja prestado à população. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui genérico, tá? E totalmente hipotético, só para a gente tentar materializar na prática o que significa essa fórmula de remuneração. Tá? Então, começando pela remuneração de oferta. O objetivo aqui, gente, é pagar o custo da concessionária. É o custo que ela tem em prestar o serviço. Tá? E o que significa esse custo? Eu estou dando alguns exemplos aqui. Por exemplo, significa pagar o combustível, né? O combustível que ela gasta para transportar as pessoas. A gente vai ter uma frota elétrica e a gente vai ter uma frota diesel. Então, parte do custo vai ser com base na rodagem da frota elétrica, né? Quilowatts-hora, veja, uma determinada quantidade, e parte do custo vai ser da frota a diesel, onde ela vai gastar também um determinado valor de diesel para rodar, né, para colocar o ônibus na rua. O custo da concessionária é só combustível? Não, ela tem, por exemplo, mão de obra. Né? Então ela vai gastar com funcionários, onde essa mão de obra, ela também vai ser remunerada. Tem outros custos? Tem, estou só dando um exemplo genérico. Então suponha aí, né, que seja apenas combustível, mão de obra. No fim das contas a gente faz a conta, usa a tecnologia para checar exatamente quanto a concessionária gastou para prestar o serviço e paga para ela exatamente o que ela gastou. Qual que é a vantagem disso? De novo, ela tem o incentivo de prestar exatamente o serviço na forma adequada que o poder público deseja. Tá? Mas, se a gente só pagar o custo dela, isso não para de pé do ponto de vista econômico-financeiro. Então, a gente tem que ofertar, né, a gente tem que remunerar a concessionária um pouco mais. Né? Como que isso é feito? Através da remuneração de demanda. Tá? Então, a gente vai pegar parte da demanda do sistema e vai pagar para a concessionária parte relativa a essa demanda. Então, estou dando um exemplo hipotético aqui, supõe-se ter um determinado número de passageiros pagantes no sistema, 1.000 passageiros, vai ter a tarifa de remuneração do edital, definida no edital, no processo licitatório, que o André explicou, não é a tarifa pública, não é a tarifa paga pelo usuário, é a tarifa específica do edital. A gente vai dar, esse número ele é real, a gente vai dar para a concessionária 25% dessa multiplicação. Tá? Então a gente vai pegar 25% da multiplicação entre a tarifa de remuneração e o número de passageiros pagantes e pagar isso como uma remuneração adicional para a concessionária, de novo, visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Tá? Na prática, se a gente pegar lá a remuneração de demanda que a gente tinha calculado anteriormente e somar com a remuneração de oferta, o que a gente tem? Aqui no caso, a remuneração total da concessionária. Então, o exemplo hipotético que eu dei, 20.260 mais 1.750, vai dar aí total de 22.010. É exatamente isso que a concessionária vai receber? Em tese, sim. Mas tem um adicional, né? Como mais um incentivo para a concessionária prestar os serviços da forma adequada, da forma que o poder concedente deseja, a gente ainda inclui uma possibilidade de redução dessa remuneração a depender do desempenho da concessionária. Então, para fazer jus a essa remuneração, a concessionária tem que performar, ela tem que prestar o serviço com qualidade para a população. E como é que a gente vai medir isso? Tem uma série de indicadores que vão ser medidos ao longo do contrato, pela INDEC, né, que vão garantir que o serviço está sendo prestado com a qualidade desejada ao usuário. Então, a gente tem um índice de qualidade, que ele é composto por regularidade, metade, né, desse indicador é regularidade, 30% relativo à segurança do usuário, 10% relativo à satisfação do usuário e um último componente relativo a 10% da frota. 50 mais 30 mais 10 mais 10 totaliza os 100%. Então, esse índice de qualidade do serviço ele pode reduzir aquela remuneração da concessionária que eu mostrei para vocês. Então, para fazer jus àquela remuneração completa, a concessionária tem que prestar o serviço com a qualidade desejada. Então, dentro de regularidade, o que vai ser medido? Vai ser medido número de viagens, itinerário, se os horários estão sendo cumpridos, se os ônibus estão chegando nos pontos com a previsibilidade adequada. Dentro da parte de segurança, você mede o número de acidentes, número de infrações, né? A concessionária tem que manter, acidentes acontecem, né? Mas isso tem que ser mantido dentro de um limite bem baixo. Satisfação do usuário, então toda a parte de reclamações e pesquisa de qualidade, né, junto aos usuários vai ser levada em consideração na hora de remunerar a concessionária. Se o usuário não estiver satisfeito, a concessionária vai ser penalizada por isso. E, finalmente, toda a parte de vistoria e manutenção da idade da frota, tá bem? Isso vai ser checado aí pela INDEC. Então, compondo todo esse índice, imagine que a concessionária, né, por hipótese, não atingiu ali a remuneração total. Então, de alguma forma, esse indicador ele pode reduzir aquela remuneração total da concessionária. De novo, é um incentivo. Se a concessionária não prestar o serviço de forma adequada, ela vai sentir no bolso, ela vai ter a remuneração dela reduzida. Próximo. Está aqui só completando o nosso exemplo. Além disso, aquela tarifa de remuneração que eu falei, que não é a tarifa pública, é apenas a tarifa do edital, ela vai ser reajustada anualmente por uma fórmula paramétrica. Aqui ficou meio ruimzinho, mas são basicamente 3 indicadores, tá? O indicador de mão de obra, o indicador de combustível e o indicador de peças de reposição, tá? A gente vai acompanhar a evolução dos preços dessas categorias através de índices específicos desses setores, e vai utilizar uma fórmula paramétrica definida em edital para atualizar anualmente a tarifa de remuneração. De novo, não é a tarifa pública, tá? E como que a gente definiu esses percentuais? A gente definiu esses percentuais, próximo, por favor. A gente definiu esses percentuais com base no custo previsto de cada um deles, né? De mão de obra, combustível e peças de reposição dentro da estrutura da nossa modelagem. Caminhando para o fim aí, o contrato ainda visando o equilíbrio econômico-financeiro, ele prevê revisões ordinárias periódicas para garantir que a concessionária está sendo remunerada da forma adequada e o poder público está obtendo serviços da forma que ele deseja. Isso vai acontecer, próximo, já no final do primeiro ano do contrato, ao final do terceiro, sexto, nono, 12º, perdão, e 15º ano de contrato. Então, ao final do primeiro ano e depois, né, sempre no múltiplos de 3, vai ter uma revisão ordinária do contrato, visando aí a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Próximo. Por fim, com questão da alocação de risco do contrato, a gente tem ali toda uma matriz de risco bem definida dentro do contrato, que vai dizer exatamente quais riscos são atribuíveis à concessionária, quais riscos são atribuíveis ao poder concedente
e quais riscos são compartilhados entre as partes. Tá? Então, de forma geral, qualquer risco segurável, por exemplo, risco ambiental, é da concessionária. Todo risco de prestação de serviço, quebrou um carro, é a obrigação da concessionária repor esse carro para prestar o serviço. Atrasou o investimento, tanto investimento em tecnologia, é obrigação da concessionária realizar esse investimento. Toda a parte de licenças ambientais para adequação das garagens também é responsabilidade da concessionária. Agora, o que é risco do poder concedente? O que é responsabilidade do poder concedente? Toda a parte de alterações legislativas, então, com exceção de imposto de renda, qualquer imposto municipal, qualquer mudança nesse sentido é risco do poder concedente, ele tem que arcar com as consequências disso, eventuais determinações judiciais que venham a ocorrer durante o contrato, vícios ocultos, por exemplo, um pavimento, um BRT ali, que de repente alguma área que não foi construída da forma correta ou apresentou algum defeito, se exigir investimentos adicionais, é risco do poder concedente. E toda a parte de caso fortuito ou força maior, né, desde que não seja relativo a riscos seguráveis, também é do poder concedente, por exemplo, uma greve, o Covid, né, alguma coisa aí que não é prevista. Tá? E, finalmente, os riscos que são compartilhados, né, entre as partes, entre o poder concedente e a concessionária. A demanda, então, como a gente mostrou, né, a demanda, a gente tem ali um percentual de compartilhamento de 25%, né? Toda a parte de receitas acessórias, né? Então, por exemplo, propaganda, né, vai ser compartilhado ali em determinada proporção entre o poder concedente e a concessionária. E, finalmente, a parte de custos operacionais. Então, dentro daquela fórmula de remuneração, os custos que vão ser utilizados para remunerar a concessionária, naquela fórmula de remuneração de oferta que eu mostrei para vocês, aquilo ali vai ser objeto de compartilhamento entre as partes, então vai ter um índice de preço para reajustar cada um daqueles custos de forma que as partes compartilhem o risco de preço. Aí, só fechando aqui, comparando a concessão atual com a concessão que a gente está propondo, a concessão nova ela vai ter 2 lotes, né, contra os 4 da concessão atual. Tá? A gente entende que esses 2 lotes eles são mais vantajosos para o poder concedente por uma série de motivos. Por exemplo, você tem toda uma questão de eficiência a unificar os BRTs, tá? Então a gente tem 2 corredores BRT. Do ponto de vista operacional, é muito complicado a gente segregar a operação desses corredores. Então, eles limitam a operação a 2 concessionárias, né? Cada uma tendo que operar um dos corredores, né? Além disso, a gente tem uma questão de redução de custo fixo, então tamanho ótimo de garagem, contratação de pessoal técnico especializado, staff administrativo para gerir essa concessão, ela é otimizada quando a gente tem apenas 2 áreas, 2 lotes. E, finalmente, do ponto de vista do poder público, você tem um ganho de gerenciamento desses contratos, o poder público tem que lidar, ele tem que tratar apenas com 2 concessionárias e não 4 ou mais, como é feito hoje. Aqui mostrando algumas premissas, né, da viabilidade econômico-financeira do projeto. Como eu falei, a remuneração de demanda compartilhada num percentual de 25%, prazo de 15 anos do projeto e a TIR do projeto, aí, a remuneração calculada em 7,69%. A gente está trabalhando com uma premissa de outorga zero, ou seja, essa vai ser uma licitação de menor tarifa apenas, então o vencedor da licitação é aquele que apresenta a menor tarifa. E aqui eu apresento alguns números do projeto, os principais números de destaque aqui para o CAPEX, ou investimentos, os investimentos no projeto. Aqui tem toda a parte dos investimentos em frota elétrica, investimentos no BRT, da parte de ar-condicionado, etc, etc. Aí da ordem de 650 milhões para o lote norte e 750 milhões para o lote sul. Metade disso já ocorrendo no primeiro ano de contrato. Então, já no primeiro ano de contrato, fazendo a conta de cabeça aqui rapidamente, a gente espera aí investimentos da ordem de 500 milhões na cidade para melhorar o transporte público para a população. Próximo. E, finalmente, né, não é de graça
oferecer todo esse serviço. Então, o custo médio anual de todo esse sistema que a gente desenhou é da ordem de 500 milhões, 502, sendo que a arrecadação média do sistema é de apenas 430 milhões, ou seja, exige que o poder público anualmente acrescente a título de subsídio no sistema cerca de 70, 71 milhões de reais para manter toda essa estrutura funcionando da forma adequada. Para fechar, eu vou convidar o Vinícius aqui para terminar a conversa com vocês. Obrigado pela atenção, pessoal. Bom, pessoal, vou falar aqui rapidamente desse finalzinho aqui da apresentação, né, os parâmetros da licitação que a gente utilizou. Agradecer a todo mundo que falou aqui anteriormente a minha pessoa. Dizer que esse processo é um processo muito difícil de se fazer, embora as pessoas achem que é fácil, não é, né? É muito difícil. Vou falar daqui a pouquinho de algumas cidades. Mas está aqui, um prazo de concessão de 15 anos. Havia-se essa dúvida, né, na sessão pública, né? Tiveram algumas pessoas que questionaram a questão dos 15, 20 anos e nós acabamos seguindo pelo 15 anos. Sem outorga, né? Ou seja, não haverá nenhum tipo de outorga para eventual participação na licitação. Menor tarifa de remuneração, como já foi dito. Aqui um detalhe importante da assinatura do contrato, o início da operação em 180 dias, né, da ordem de serviço. Então, quem for o ganhador tem 180 dias para começar a operação. Obrigatória a constituição de SPE, né, que é Sociedade de Propósito Específico, né, um tipo de empresa, admitida a participação em consórcio, e cada concorrente poderá apresentar proposta para um lote. Isso é um detalhe de extrema importância. Próximo, por favor. Aqui o que muda, como já foi falado de tudo aqui que foi apresentado, mais facilidade, mais meios de pagamento da tarifa, ônibus novos, mais confortáveis, silenciosos, menos poluentes, mais informação confiável em tempo real, né, com tecnologia mais avançada, trazendo mais qualidade aí para o usuário do transporte público, menos tempo de espera nos pontos, estações e terminais, viagens mais rápidas, e aqui um detalhe, não sei se já foi dito, o fim dos créditos expirados, né, que é uma coisa que é muito falada há muito tempo. Então, acho que isso é um grande avanço. E antes de... Próximo, por favor. Aqui é a campanha da comunicação. Pode passar, por favor, rapidamente. Campanha de comunicação, da divulgação, né? Nós estamos divulgando isso em vários locais, terminais. E nós estamos buscando a participação da sociedade. É esse o objetivo das audiências públicas. É claro que o edital ainda não foi publicado, porque nós precisamos fazer as audiências públicas para ouvir a sociedade, ouvir a população em todas as regiões da cidade, para ver o que cada um pensa, o que cada um tem de ideias. E é importante frisar uma coisa: todas as perguntas que aqui forem feitas, elas podem não ser respondidas aqui, em razão do tempo, mas todas serão registradas